Oi, turma. No livro Transição Planetária, de Valdo Franco, Manuel Filomeno de Miranda, continuação do capítulo 20, um enfrentamento com a treva. Gargalhada horripilante estrugiu por entre os lábios deformados do ser que se comunicava, agora apresentando-se em toda a sua hediondez de fera, vítima que se permitira ser da licantropia. Vimos o médio vergar-se e uivar dolorosamente, apresentando comportamento lúpido, um odor fétido. Tomou conta do ambiente, à medida que os demais acompanhantes do antigo rabino sofriam equivalentes modificações. Passamos a aspirar uma psicosfera pesada, muito densa, quase asfixiante. Enquanto isso ocorria, os diversos membros da reunião em prece de profunda intensidade, tomados de compaixão e sinceramente tocados pelo espetáculo doloroso, lentamente geraram vibrações que diluíram as densas névoas psíquicas e, inopinadamente, entre dentes em convulsão, o comunicante estridulou. Nada agora me deterá. Voltaremos a encontrar-nos, infame e traiçoeiro, noutro lugar. Sim, redarguiu o nosso benfeitor. Encontrar-nos-emos, sim, no seu reduto. Como se fosse arrancado violentamente, desprendeu-se do perispírito do médium, que por pouco não tombou ao solo. Não estivesse Dr. Silvio em vigília, amparando-o e pondo-o sentado em postura equilibrada. As outras entidades que o acompanharam igualmente foram atraídas na mesma onda vibratória e a sala, a pouco e pouco, voltou a adquirir a harmonia inicial. Deixando revelar a emoção de júbilo, nosso mentor explicou-nos. Estava programada essa reação porquanto, em realidade, não tivemos aqui o antigo sacerdote Eliakim Ben Sadoc, mas um clone dele, um espírito que lhe assimilou as características com o objetivo de enganar-nos, já que no seu reduto ele acompanhou todos os lances do nosso encontro. Ou seja, nas comunicações espirituais é muito comum o espírito se passar por outro. Eles se fazem, né? Tem uns que falam que são Jesus, outros falam que é Francisco de Assis, outros falam que é Maria Teresa de Calcutá, principalmente esses que denominam, né, personalidades importantes, que foram muito ativas, né? Então eles sabem todo o conteúdo daquele espírito, eles acompanham aquele espírito no dia a dia e acabam personificando isso no perispírito deles e se apresentam, e os médiuns, se não estiverem muito atentos, acabam acreditando. Hábil e astuto, não quis correr o risco de um enfrentamento direto, enviando primeiro simuladores do seu reino de horror, fortemente vinculados à sua poderosa mente, que os arrancou do nosso recinto com a permissão dos nossos guias, sem dúvida, para que não descobríssemos a farsa. Então, o espírito mandou outro no lugar, né? E a espiritualidade, ela tá ali, tá em alerta, ela sabe quem é quem. Nós não sabemos, mas a espiritualidade sim. E a espiritualidade dá um toque, né? Ela permite para ver até onde que vai aquilo, né? Mas chega um dado momento que a proteção da espiritualidade também falou, opa, agora chega, né? Como em nossos labores espirituais a violência é desnecessária e não nos cabia evitar a evasão dos visitantes, foram tomadas providências para que o diálogo se prolongasse pelo tempo apenas necessário. Então eles permitem, deixa falar, né? Até mesmo, quem sabe, na intenção de ajudar aqueles que estão ali, forjando uma personalidade que não existe. Foram tomadas providências para que o diálogo se prolongasse pelo tempo apenas necessário para que ocorressem as metamorfoses, diluindo-se as máscaras fluídicas de que utilizaram para ocultar a atual identidade. O enganador é sempre alguém que se equivoca, iludindo-se. Quem engana é que está se enganando, né? Isso, para a nossa vida material encarnada, é fundamental entender isso. Quem engana está sendo enganado. É o primeiro a ser enganado. E tem pessoas que mentem e acreditam na sua mentira, forjam tudo aquilo na vida
vive de superficialidade e ainda se fazem de vítima. Muitas das vezes eles acabam prejudicando pessoas por serem instáveis, desequilibrados. São pessoas que não conseguem manter um caráter, não conseguem manter uma personalidade decidida. Então, eu não gosto de praia, daqui a pouco eu amo praia. Eu gosto do frio, aí daqui a pouco eu odeio o frio. Então, pessoas instáveis assim, elas, aonde estão, elas querem ser camaleão. Elas querem ficar igual ao ambiente que elas estão. Elas procuram enganar bem. Se elas são mal educadas num ambiente onde só tem gente mal educada, elas conseguem se destacar pela má educação. Mas se elas forem para um lugar onde as pessoas são mais educadas, elas se destacam pela educação também. Então, as pessoas conseguem mentir, conseguem forjar, conseguem usar máscaras. Mas assim como numa reunião espírita, mediúnica, a máscara cai, ela se dilui. Em algum momento, a pessoa vai falar, eu não sou assim. Uma outra pessoa vai olhar para ela e vai falar, você está tentando me enganar, mas o enganado é você. Então, enquanto não houver uma construção real do caráter, a personalidade, a vontade daquele espírito ser melhor, ele se torna sempre isso. Geralmente ele ainda é o que o outro quer que ele seja. Então, se ele não bebe, ele vai entrar num lugar onde as pessoas bebem, para se enturmar ele vai beber. Ele vai para um lugar onde as pessoas são religiosas, ele procura ser religioso para estar no meio daquelas pessoas. Ele não se agrada com aquilo, mas para não ficar sozinho, ele se infiltra e ele se faz ser daquele jeito. Aos olhos carnais, nós vemos uma boa pessoa. Com o passar do tempo, aquela máscara vai caindo, você vai ver, não é nada daquilo. Fala muito bem, expressa muito bem, mas na real não faz nada daquilo que fala. O enganador é sempre alguém que se equivoca, iludindo-se, enquanto supõe estar ludibriando o seu próximo. E ainda acha que é esperto. Em outras palavras, é isso. Quem engana, ainda acha que é esperto. Consideramos exitosa a tarefa sob as bênçãos de Jesus, que terá seu natural prosseguimento em ocasião oportuna que virá. Prossigamos em nosso abençoado labor. Refazendo a concentração de todos, vimos a irmã Arlinda, veneranda, trabalhadora com mais de meio século de dedicação à causa do bem, entrar em transe e passar a eliminar energia em forma de ectoplasma pelos orifícios naturais da face, formando um espírito nobre que, banhado de azulínea à luz, condensou-se no recinto saturado de vibrações perfumadas e elevadas. Tratava-se de um embaixador de Ismael, guia espiritual do Brasil, que logo se fez identificar, trazendo um apoio nobre no mentor. Então apareceu aí o espírito Ismael, que é um guia espiritual famoso aqui no nosso país, né? Aí ele diz, irmãos queridos, guarde-nos, Jesus, na sua paz e misericórdia. As vossas preces alcançaram as regiões felizes e o anjo benfeitor do Brasil enviou-nos, a fim de receberdes o seu apoio honroso na bendita realização a que vos entregais. A pátria do Cruzeiro desempenhará o seu papel cristão no cenário do mundo conturbado da atualidade. Missionários do amor e da libertação de consciências encontram-se renascidos entre vós, com a tarefa de devolver ao mundo a mensagem gloriosa do suave e doce Rabi Galileu, que sofreu as previstas modificações ao longo dos séculos. Comprometidos com a verdade, têm a tarefa de viver o que ensinam, trabalhando os metais da alma de forma a moldá-los às novas finalidades. Embora os caminhos ainda permaneçam com espinheirais, dominando-os e pedrouços em todo lugar, dificultando a marcha, esses peregrinos do dever encontram-se forrados de coragem e de destemor, para não se deterem em momento algum, avançando sempre. Espíritos missionários de outras eras, acostumados à austeridade e à renúncia, inspiram-nos em favor do êxito no desiderato. Incompreendidos e malsinados, sofrendo escárnio e enfrentando desafios colossais, avançam confiantes no resultado feliz do empreendimento com o qual se comprometeram desde antes do berço. A sua palavra vibrante e os seus exemplos dignos sensibilizam os públicos que os ouvem
e as pessoas que convivem com eles. Reconhecem que estamos realmente no liminar de um novo tempo de amor, de paz e de verdade. Não mais os engodos de outrora, nem as louvaminhas da viagem equivocada ao reino da ilusão. A seriedade e o sacrifício são-lhes as condecorações que carregam nas vestes da alma, identificando-os como os seguidores de Jesus, que não teve outra escolha entre a glória mentirosa da terra e a cruz libertadora que o reconduziu à imortalidade em triunfo. Percorrem os mesmos caminhos do passado, nos quais deixaram pegadas assinalando crimes e vícios que ora deverão apagar, sobrepondo as luminosas propostas do amor sem jaça e da verdade sem disfarce. Vinculados psiquicamente à nossa esfera, recebem contínuo estímulo para não esmorecerem nas lutas difíceis nem se desviarem do roteiro que percorrem, animados pelo espírito da alegria e da compensação da paz interna. Perseguidos pelos adversários da luz, equipam-se com os instrumentos de defesa que são a oração e os atos enobrecidos. Mesmo quando a grande nação brasileira mergulha em abismos de devassidão, de corrupção, de desrespeito aos códigos da justiça e da honradez, fase passageira do seu processo de evolução, Ismael compassivo intercede junto a Jesus em favor de todos, confiando no reajustamento que já se vem operando com uma nova geração de mulheres e de homens de bem. Certamente o mesmo ocorre nos diversos países da Terra, no entanto, no Brasil, ao Brasil coube, por determinação do Mestre, incomparável a tarefa de devolver ao mundo a sua mensagem de misericórdia e de libertação total. Então, o Brasil está aí com uma missão e tanto. Ser a pátria do mundo, coração do evangelho, como que é? Coração do mundo, pátria, eu esqueci a frase. Pátria do mundo, coração do evangelho, pátria do mundo. Eu esqueci a frase, mas é mais ou menos isso. O Brasil tem uma missão e tanto. Pátria do evangelho, coração do mundo. Porfiai, pois, nos objetivos abraçados, sem jamais temerdes as forças do mal que se diluem com a neblina ante o calor do sol, na verdade, instituindo o período do amor como essencial para a felicidade de todos. Tendes sido objetos de ciladas e traições de testemunhos que guardais em silêncio, nunca revidando ao mal, sempre compreendendo que sois discípulos daquele que não se defendeu das acusações indébitas que lhe foram atiradas na face, sendo-vos, portanto, um modelo a seguir. Acabei de ler isso aqui no Palavras de Vida Eterna. Jesus é a nossa real referência, né? Ele não desistiu, ele enfrentou com paz no coração, sem revidar com ignorância, com violência. Ele apenas orou, confiou a Deus a sua vida e não parou, né? Ele continuou. Solidão, desapreço, sofrimentos íntimos por anseios que se não converteram em realidade são as injunções a que fazeis jus em decorrência do vosso comportamento em outras passadas reencarnações. Mantende hoje o brilho da alegria e da bondade na face e no sentimento, gerando harmonia onde quer que vos apresenteis. Eu preciso dessa mensagem hoje. Hoje eu precisava ler isso. Mantende a alegria e a bondade, independente do que façam com você, para poder manter a harmonia até mesmo do corpo. Nunca experimentais abandono, nem sofrereis a ausência dos vossos guias espirituais afetuosos, que seguem convosco até a conclusão da tarefa encetada, quando retornareis à grande pátria espiritual. Ou seja, a gente está sempre muito bem acompanhado. Os amigos espirituais não deixam a gente sozinho. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde sempre, vosso irmão e servidor. Bittencourt Sampaio. Enquanto enxugávamos as lágrimas espontâneas, diluiu-se a luminosa figura do espírito embaixador de Ismael, deixando aragens fluídicas de peculiar bem-estar que a todos nos penetravam com efusão. Lentamente a médium recobrou a lucidez, consciente de que havia servido de instrumento à materialização do mensageiro especial, agradecendo ao Senhor a bênção em sentido à oração. Por nossa vez, não podíamos conter as emoções que sucediam em calidoscópio de lembranças afetuosas que procediam da última existência na Terra, quando tivemos ocasião de ler as obras escritas por esse venerável mentor, antigo membro da Federação Espírita Brasileira. Chegando a hora do encerramento das atividades, Dr. Silvio comunicou ao dirigente, que orou comovidamente, despedindo-se de todos até a nossa próxima oportunidade.
A sorridente face do sol ainda não se apresentara, mas os seus cabelos de luz já desenhavam sinais nas sombras, antes em predomínio da noite. Gente. Emoção, né, de ouvir uma mensagem como essa, que ela é incentivadora, motivadora. E vocês veem assim, que o texto inteiro, né, desse capítulo, enfrentamento com as trevas aí, primeiro, aquela parte ruim, né, de você ter que lidar com sentimentos, com sensações, com energias que são completamente do mal. São arraigadas ali na maldade. Eles são violentos, eles são obsessivos, eles são ignorantes, orgulhosos, egoístas. Então, primeiro veio essa parte, né, para mostrar para a gente que existe esse lado e que às vezes a gente está até desse lado e não percebe, através do nosso pensamento, das nossas atitudes, quando o nosso padrão vibratório cai, quando a nossa alegria, nosso desejo, nosso equilíbrio, nossa motivação cai. Eles são oportunistas, eles mexem com todos esses sentimentos e essa energia que nós temos e eles acabam aproveitando. Eles são tão inteligentes porque a gente acha que mal é burro, não é não. A maioria deles são super inteligentes e eles sabem manipular o perispírito, eles sabem manipular a energia do outro a ponto de dominar um outro ser, ou eles se fazem passar por aquele ser. E o combate com eles não dá para ser de igual para igual. Não dá para ser como aqui a gente faz, bateu, levou. Não dá, porque a gente perde para eles. Eles acabam, no final das contas, ainda sendo vítima, né? Então a gente tem que ir pela benevolência, pela doce palavra, pelas palavras firmes do Evangelho, utilizando Jesus o tempo todo como grande referência e o nosso escudo, aproveitando as energias do campo espiritual positivo para conduzir a situação, porque a gente não pode fazer isso sozinho, a gente precisa da ajuda do plano espiritual para que eles usem a gente como instrumento para trazer aquele ser a retomar a sua vida, a sua importância, a ele entender que é importante para ele o perdão, é importante para ele a resignação, é importante para ele a fé. Para a gente conseguir atrair e trabalhar com um espírito desse nível, nós também temos que ter o nosso equilíbrio. Porque senão numa dessas eles derrubam a gente. Um médium que aparentemente aqui no texto mostra-se super equilibrado, quase cai de uma cadeira, pela força da energia de um espírito que está no plano espiritual. Só através da energia dele. Ele conseguiu intervir na carne do espírita, do médium que estava sentado incorporado. Para vocês verem como eles são. Então, se eles têm o domínio da energia, se eles têm o domínio da inteligência a ponto de conseguir manipular e conduzir outros seres, pensa no tamanho que é o problema. Para resolver não adianta só, sai daqui, não quero saber de você, vá para aquele lugar, como a gente costuma fazer quando a gente está nervoso, não quero saber de você, vá, né? Não dá para fazer assim. É através do amor. E não é o amor dando a face, como todo mundo interpreta, que é, pode bater aqui à vontade. Não é isso. É amor, sabedoria, conhecimento, firmeza naquilo que você está fazendo. O médium não tem que ser perfeito. Eu volto a repetir. Não existe médium perfeito. São pessoas cheias de falha. Mas ele tem que ter a moral. Ele tem que trabalhar a moral dele. Não adianta o médium chegar para um espírito que está afim de beber, que gosta de bebida, falar, irmão, você não pode beber, mas o médium bebe. O médium tem que ter moral. Ele pode ter todas as falhas do mundo, mas ele tem que ter moral. Senão ele não consegue convencer ninguém. Nem a ele próprio, né? E aqui no texto vai dizendo que muitos, eles acreditam tanto na mentira que eles criam, que eles depois não conseguem sair daquilo. A figura que se apresentou aqui dentro do nosso texto, ele já estava em estado de lobo, ele já estava deformado no perispírito, de tão ruim, de tão ignorante que esse espírito era. Então, a gente não retrocede
enquanto conhecimento dentro do nosso espírito, a gente não vai retroceder. Mas o nosso perispírito, ele vai deformando, devido a tanta pancada que a gente vai dando. Pensa você pegar uma massinha de modelar e começar a socar ela, soca. Chega uma hora que ela fica toda deformada, ela perde, né? Eu pego uma massinha lá, um boneco, era um desenho de um boneco, mas começa a amassar. Chega uma hora que ele perde a forma de boneco. O nosso perispírito, ele forma, a gente consegue formar ele. Mas se a gente começar a fazer tudo que é errado, o perispírito sofre com isso, ele se deforma. E aí, o conhecimento que o espírito tem, depois não é o suficiente para trazer o perispírito de novo à sua forma que deveria ser para o seu bem, para o seu desenvolvimento, né? Por que nós temos doenças físicas? Porque o perispírito está doente. É o perispírito que acumulou. Aí, como ele não tem como se queixar, ele está preso, quem vai se queixar? O nosso corpo. O nosso corpo é a expulsão das maldades que nós fizemos para nós mesmos. Toda doença que a gente tem é expurgando, é expulsando aquilo que nós mesmos criamos. Nós fizemos mal para o nosso corpo. Nós fizemos mal para o nosso espírito, para o nosso perispírito. Aí a gente acaba colhendo, né? Então, quando vem um bálsamo de mensagem como essa no final do texto, né, dá vontade de ler várias vezes. Porque aqui está dizendo para a gente, confia, continua, confia. Vocês não estão sozinhos. Vocês estão sendo amparados e por mais que pareça que tudo em volta está dando errado, na verdade está tudo dando certo. Está todo mundo onde deveria estar, com quem deveria estar, passando o que deveria passar. Nada está fora do lugar. Não existe salto na natureza, não existe erro nos planos de Deus. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós podemos escolher as nossas estradas, os nossos, nossa roupa, nós podemos escolher o que nós queremos. Mas tem coisa que Deus vai lá e fala, então, você escolheu tão mal que eu não vou poder deixar você fazer isso aí. Ou então você escolheu tão bem que eu quero que você continue fazendo isso aí. Então Deus é um pai. Ele não é padrasto. Ele é pai. É um paizão. Então ele vai honrar tudo aquilo que for do seu coração. Ele vai te ajudar a permanecer naquilo que for bom para você. Mesmo que seja uma doença. Poxa, mas Deus gosta tanto de mim assim que ele me deu uma doença. Deu. Ele está limpando. Ele está deixando limpar as burradas que você fez, né? Então, que Deus abençoe ainda mais essa espiritualidade fantástica que vem nos ampara através de mensagens como essa. Hoje eu precisava mais do que nunca de uma mensagem como essa. Ainda há pouco, num outro vídeo que eu fiz sobre palavras de vida eterna, eu falei, não tô bem. Agora eu já tô 50% bem. Depois de uma mensagem como essa, como é que você não fica bem? Só se for muito cabeçuda. Até já, gente.